Em 1992, o Skank, grupo mineiro formado por Samuel Rosa, Henrique Portugal, Lelo Zanetti e Haroldo Ferretti, conseguiu produzir e gravar de forma totalmente independente o primeiro trabalho de estúdio da carreira. Um álbum homônimo que revelou faixas como Indignação, Tanto e O Homem que Sabia Demais. Apesar da repercussão tímida em torno da obra, o trabalho acabou atraindo a atenção da Sony Music, que ao inaugurar um novo braço, o selo Caos, focado na efervescente cena brasileira dos anos 90, fez o Quarteto Mineiro seu cartão de visitas, relançando o álbum em 1993. Entretanto, nem o selo e nem a própria banda estavam preparados para aquilo que viria no ano seguinte, em 1994, com a entrega do primeiro grande álbum de enorme repercussão nacional do Skank, o disco Calango, trabalho que completou 30 anos de lançamento em 2024. Meu amigo Isadora Almeida, eu tenho uma teoria de que todo mundo que cresceu nos anos 90 conhece pelo menos umas 5 músicas desse disco, mas eu quero entender um pouco qual que é a sua relação com esse quarteto mineiro que é tão querido para nós. Nossa, meu amigo, lembro de ouvir pequenininha, hein? Eu lembro que eu não entendia nada do que estava sendo cantado, mas eu achava tudo muito divertido. E ter um irmão mais velho, acho que também me abriu, assim, sabe, a mente pra prestar atenção. Mas de pequenininha eu adorava, me divertia. Eu lembro que eu cantava todas ali, mesmo falando Macaco Cidadão, enfim, tudo errado e, né, o clássico. E você? A gente gravou recentemente sobre Paralamas. Eu acho que Skank é de novo uma dessas bandas essenciais da nossa formação. Assim, não tem como desassociar. Você pode dizer que não gosta, mas você conhece, você foi impactado. E eu tenho várias memórias muito gostosas ao som de Skank. Eu lembro, por exemplo, uma vez que eu tava voltando do litoral, e aí aquela coisa de divide carro, vai primo com tio, não sei o quê. Eu fui no carro com meu tio e ele tinha aquela coletânea Radiola, que tinham algumas músicas inéditas, mas a maioria eram canções antigas. E eu lembro que a gente viajou o tempo todo só ouvindo esse CD, e aí assim, acabava e começava de novo, e tava tudo legal, porque tipo, o Skank tem uma vibe de verão, uma vibe muito gostosa. Super. Mas nesse disco em específico, eu lembro muito de uma professora que levou pra escola pra gente estudar esmola. Ela pegou uma professora de artes, obviamente, ou seria português, mas era uma de artes, professora Madalena. E aí eu lembro que ela começou a discutir com a gente esse conceito de esmola, e porque assim, eu venho de uma cidade pequena que não tinha essa realidade de pessoas mendigando na rua, né? Então ela discutindo e abrindo a cabeça pra gente, falar assim, é uma música pop, mas ela tem esse fundo político, assim. E a mesma professora depois foi trazer As Meninas Bom Chimbom pra trazer também discussão política por trás da canção ali. Muito bom. Acho que isso também me impactou. Não, claro, eu tinha 2 anos quando saiu esse álbum. Então eu ouvia essas músicas quando elas já eram grandes hits. Sucessos, né? Elas já sucesso. Mas é isso também, de pequena, ficar meio que pensando, nossa, mas do que tá falando essa letra? Porque sempre tinha uma brincadeira, né? Tipo, é uma música animada, mas tem um olhar ali contestador, tem um viés político. Então, acho que desde pequena eu já ficava meio tentando entender, mas não entendendo muito. Porque eu não entendia direito o que o Samuel cantava. Eu acho que tem uma outra coisa muito característica do Skank, é que é uma banda que canta em português, mas o tempo inteiro tem inserções em inglês. Então, são frases... Assim como Paralamas, né? Paralamas também tem, né? Mas eu acho que no caso do Skank, é uma coisa que a gente vai se aprofundar ainda mais hoje nesse programa, essa coisa do repente, né? Da embolada, de fazer essas coisas que são jogos de palavra. Parece que algumas vezes são meio que duelos do Samuel Rosa contra ele mesmo ali. E aí tem uma coisa também que eu acho muito fascinante, é porque ele é um disco de pop rock, mas ele tem umas coisas de rap, de reggae, então ele vai por uns outros universos musicais que ele não segue uma lógica muito tradicional que a gente estava acostumado em ouvir discos desse estilo na época, né? Muito! E eu acho muito interessante, assim, como você falou de referências norte-americanas. Por exemplo, em Pacato Cidadão, Let 'Em In, do Wings, né? A banda do Paul McCartney. Então, tipo, tem esse trecho que é ele cantando essa música. Então, você fica meio...
O cara tá falando de coisas do Brasil, mas daí mistura. Então é muito legal ver as referências, né? Que o Samuel sempre fala. Beatles, The Jam, Oasis até um pouco, né? Já eu acho que o Oasis é até depois, assim, é uma coisa que vai impactar mais sim. os discos ali do final dos anos 90, né? Sim, sim. Mas aqui é Beatles total, assim, até são estruturas de canções típicas dos Beatles, mas com esse fundinho de reggae, né? Total. E já que estamos falando de Skank, eu quero recomendar aqui a edição 144 do nosso principal podcast, que é O que faz um produtor? Lá a gente entrevistou o Dudu Marotti, que é um dos grandes produtores da cena brasileira dos anos 90 e 2000, e nessa entrevista ele detalha um pouco desses primeiros encontros que ele teve com o Skank já nessa época, né? E por que a gente tá falando de Dudu Marotti e Skank nesse programa? Porque nos meses que antecedem as gravações do Calango, o Grupo Mineiro foi convidado pelo Frejá, que na época ainda integrava o Barão Vermelho, para participar de um disco tributo ao Roberto Carlos intitulado O Rei. Então, falando aqui nos anos 90, então aquela regra dos 20 anos, a Jovem Guarda estava de volta, ele era uma coisa que estava de novo sendo redescoberta, rediscutida pelas pessoas, e o Frejá teve esse convite da gravadora para produzir essa coletânea tributo. E o projeto, lançado no início de 1994, trouxe velhos e novos nomes da música brasileira, como Cássia Eller, Marina Lima, Kid Abelha, Blitz, Chico Science e Nação Zumbi, reinterpretando alguns dos principais sucessos do rei Roberto Carlos, o rei da Jovem Guarda ali, ou até algumas outras canções posteriores. E o Skank, que já tinha estreitado laços com o Marotti, decidiu seguir uma proposta diferente dos outros artistas dessa mesma coletânea, que era de mesclar elementos de pop, reggae, rock, porém, orientados pelo Dudu, eles trouxeram esse acabamento meio eletrônico, da bateria eletrônica, de um outro olhar pro jeito de trabalhar a batida, né? Uso de sintetizador, dessa produção de fundo ali que levava o disco para outras direções. E o resultado dessa parceria tá na entrega do que foi o primeiro grande sucesso comercial da banda, que foi justamente a releitura de É Proibido Fumar, música que invadiu os programas de rádio e TV do Brasil inteiro. E eu tenho assim uma visão muito clara deles tocando no programa da Xuxa em algum momento essa música, e a Xuxa fazendo aquelas danças e aquelas caras que ela fazia nos programas dela. Foi um sucesso essa releitura, né? Sucesso! E eu lembro que isso pra mim muito claro. Essa música era deles, entendeu? Quando eu fui entender que era do Roberto, eu... Não, mas essa música não é do Skank. Sabe, assim, pequena, assim, essa música é do Skank. Daí, então, pra ver o tamanho, né? E realmente, cara, eu tocava o dia inteiro, em qualquer programa. Até eu, né, que sou de Sorocaba também, interior, tipo, tava lá, tava tocando. Eu acho engraçado porque as pessoas criam em cima dela uma mensagem meio antitabagista, mas a letra não tem nada a ver com isso. A letra da canção é um beijo tão quente que chegou a pegar fogo, assim, então... E aí, sim, no meio do cinema ali tem toda essa questão dessa atmosfera, da fumaça subindo, assim, então as pessoas levam pra outra interpretação, mas eu acho que ela é tanto do Skank, essa música, que se a gente pegar a coletânea tributo Rei ali que o Frejá produziu, não sobrou nada. Ficou com Deus, ficou com Deus. Ninguém nunca ouviu as outras canções, assim, nunca tiveram qualquer impacto. Talvez lá em 1994, quando saiu, pode ter tido um cheirinho em algum outro momento ali, mas Skank engoliu, e mais do que um ato isolado, a canção que inclusive abre esse disco de tributo a Roberto Carlos, ela serviu meio que como um ensaio para aquilo que o grupo viria desenvolver no segundo álbum de estúdio. Então, misto de ska, reggae, pop rock, dancehall e outros ritmos regionais, o Calango é reflexo da cena musical dos anos 90, que encontrava nesse cruzamento de estímulos o surgimento para nomes importantes como Chico Science e Nação Zumbi, Mundo Livre S.A., o Raimundos, o próprio Patofu, que embora seguisse por uma veia mais pop, tinha esse tempero meio brasileiro, esse olhar para os ritmos regionais, né? E o próprio título da obra, o Calango, vem de um ritmo vindo de Minas Gerais, que consiste nesses dois cantores
cantores improvisando em meio que um duelo. Então, se você pegar a faixa ali, A Cerca, você vai ter muito desse reflexo dentro desse processo de composição. E o próprio projeto gráfico, que envolve uma fantasia criada pelo Wilson Lorca para as comemorações da Copa do Mundo de 1994, que o empresário da banda, o Fernando Furtado, havia visto uma reportagem no jornal. Eles decidiram incorporar essa fantasia, essa estética, nesse fundo verde. Quem veste ela é o Lelo Zanetti. Então você cria... Que é o baixista, sim. Exato. Então você cria essa coisa que é ultra brasileira, ultra local, repleta de referências, mas só que ela não é tão óbvia. Ela tem uma coisa assim meio tipo, o que tá rolando aqui? Quem que é esse cara? Por que ele tá usando essas roupas, né? É muito icônica essa capa. Eu acho que é a capa do bichinho, do monstrinho, porque ninguém, tipo assim, sei lá, acho que tem muito pouco tempo que eu parei realmente pra olhar o que é essa capa. Porque no meu imaginário é tipo assim, é aquele negócio verde, aquele bicho verde, tipo... E não, é uma máscara, tipo, é o Lelo com uma máscara. E aí eu acho engraçado que por conta do lance da sombra, eu não sei se é a sombra, é uma pintura, acho que é a pintura que fica na parte de baixo da boca, parece que ele tá com as presas maiores, então ele parece que é um monstrinho mesmo. Se você for pegar, exato, sabe? parece que é um bichinho, sei lá. E aí Mas é muito icônica. O olho dele, cada um pra direção, tipo um camaleão mesmo, assim. Então eu acho que ele cria algumas interpretações visuais e que eu acho que dialoga muito com a sonoridade, com os temas, com o conceito do disco, né? Sim, que é divertido, mas é meio psicodélico no sentido de misturar coisas e sensações. Acho que tem um pouco disso, porque não é um álbum psicodélico, assim, por essência. Mas acho que é essa diversão mesmo. E que deixa as pessoas, tipo, com os sentidos aflorados. Porque realmente, tipo, é muito quente, é muito gostoso esse álbum. Ele é pra cima. Mesmo que tá falando de, dependendo da faixa, assuntos não, né? Assuntos delicados. Mas é isso, você tá sempre vibrando. É muito bom. A gente pode entrar já nas faixas aqui, porque eu acho que esse disco abre de um jeito muito bom, com Amolação, porque eu acho que ela é meio que essas canções síntese, sabe? Olha, o disco vai ser sobre isso. Sim, é isso. É um misto de reggae, de rock, de pop, com essa letra que ela tá falando sobre um relacionamento, mas ela também pode falar sobre as relações com as pessoas, com a sociedade. E, de novo, é uma música que você ouve uma vez e ela parece que, assim, gruda na sua cabeça logo de cara, né? Sim, nossa, é verdade. Esse álbum, tipo, as faixas são muito chicletes. Que abolação, assim, que abolação. Que abolação, essa mulher só me deu uma abolação. É muito bom, ele vai cantando interpretandinho, assim, eu acho muito massa. Não, e daí a dobradinha, né? Com a maior faixa, assim, a faixa que eu mais canto no karaokê, que é Jack Tequila, cara. Cara, vamos abrir essa letra aqui, ó. Porque ela é muito fantástica. Eu acho que aqui é um traço já do disco anterior, que o Samuel gosta de fazer de vez em quando meio que uns estudos de personagem, assim. Ele pega um personagem e ele meio que perverte essa lógica do mundo real e vai colocando umas situações meio bizarras, né? Jack foi nascer numa cabana em Noanoa, sol de Tahiti na pele na boa. Seu pai cruzou o mar, 2 filhas na canoa, coco pra beber, leite de leoa. Leite de leoa. Jack, uma menina tão bonita que enjoa de vertigem, viagem de avião. Hálito de virgem, 2 olhos de amêndoa. Vaca, cadela, macaca, gazela. Linda toda linda ela. Toda beleza se reconhece nela. Jack, tequila, Coca-Cola e água. Égua, língua, míngua, minha mágoa, oh yeah. Cara, que letra ótimo, eu amo cantar no né? karaokê. Perfeito. Trava-língua maravilhoso. E aí, de novo, tem essas coisas de trocas de... Às vezes tá cantando em inglês, tem umas expressões repletas de estrangeirismos, assim, que vão ajudando meio que a compor essa imagética dessa personagem, que é quase que tudo, assim, é uma mulher que vai se transformando ao longo da canção, né? Total. E aí, logo em sequência, sem tempo para descanso, o grupo já engata em outro sucesso dos anos 90, que é Esmola. E eu acho que aqui tem essa coisa da expressão política ser um pouco mais explícita, né? Eu acho que ela é uma das letras que traz esse olhar contestador do Skank, que eu sinto que em alguns aspectos foi se perdendo ao longo dos anos. Eu acho que a partir do momento que o Skank vira meio que essa banda das baladas românticas, dessas canções mais pop, meio que essa coisa do lado político ficou mais os lados B, mais as canções de fechamento dos álbuns. Ela foi perdendo um pouco desse impacto. Você curte Esmola, minha amiga? Amo. E é das que eu mais lembro de ouvir pequenininha, assim.
Essa é hit gigante. E aí, em seguida, o grupo rompe com esse aspecto político e traz o que seria a primeira canção mais sentimental ali. E minha favorita, eu acho. O Beijo e a Reza. É uma dessas que não me pegou muito, mas depois, redescobrindo o disco, foi a que mais me bateu. E eu descobri por quê, porque eu acho que ela é a mais Paralamas, esse disco, assim. Exato, eu ia falar. Do Marujo, né? Do mar, exatamente. Muito legal a gente ter gravado nessa sequência sobre Paralamas e Skank, porque eu nunca tinha feito esse paralelo, assim, tipo, Sim. Não sei por quê, né? Porque é muito óbvio, mas eu nunca tinha traçado. O canto de Paralamas, o Skank bebeu. Sim. Tipo assim, a temática... O uso dos metais, eu acho que nesse disco é uma coisa que fica muito explícita. Até essa música em questão mesmo, eu acho que destaca bastante isso, né? Mas até a coisa do Mangue Beat, assim, que os Paralamas, eles faziam um cover de Manguetown na época, tipo, nos shows ao vivo. Então, tipo assim, tem também esse paralelo deles estarem consumindo os mesmos artistas nacionais, olhar pra fora, reggae, Jamaica também, tipo, toda a cena, tipo, dub, dancehall, essas temáticas do mar, do marujo, é muito interessante. Do navegante do mundo, né? Exato. Que é uma coisa que é bem característica do Paralamas também, né? Eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Fiquei, como eu posso dizer, chocada. Sim. Eu acho que o Paralamas é um pouco mais limitado, entre aspas, pelo período que ele foi produzido. Eu sinto que existe uma abrangência de estilos muito maior quando a gente pega o Calango. Super. Mas aí eu acho que é muito mais o reflexo da produção dos anos 90, principalmente aqui no Brasil, Total. né? Daqueles conceitos tipo aldeia global, sabe? Dessas coisas de geopolítica, incorporando músicas do mundo. E eu acho que também numa questão de acesso, né? Porque a gente tá falando, assim, de uma época já de circulação de música um pouco maior, a gente falando dos anos 90, que é a grande época de ouro da venda de CD. Total. Então, ter acesso a esses CDs estrangeiros, o Paralamas, essa galera do rock de Brasília tinha acesso porque os pais eram embaixadores, pessoas que viajavam o mundo ali que tinham isso. Aqui eu acho que a coisa começa a circular um pouco mais e esse olhar para o Brasil eu acho que vem um pouco disso também, né? De ter esse acesso, dessa circulação toda. Não, total. E acho que até a mídia física, o CD, né? Sim. Tipo... Facilita a circulação. Facilita. Né? São 10 anos, né? Por exemplo, se a gente parar pra pensar do Passo do Lu e até o Calango, são 10 anos. Sim. E nesses 10 anos, muita coisa andou, assim. Então, é interessante. Até nessa história de CD, um fato curioso, lendo sobre a banda, é que o primeiro disco do Skank, eles gravam ali no comecinho dos anos 90, né? Eles saem em 92, e na época ainda era muito comum o disco de vinil. O disco de vinil ele vai circular até 95, 96, só que a banda decidiu gravar o primeiro disco deles em CD. Eles não tinham tocadores de CD em casa, eles só tinham tocadores de disco de vinil, mas eles falaram, cara, eu acho que isso aqui é a mídia do futuro e eu acho que é o que vai levar a gente a se aproximar das gravadoras. Então eles investiram e deu certo, né? Que foi justamente esse CD circulando ali de forma independente que conseguiu atrair a atenção das gravadoras. É porque, assim, o CD já tava rolando no final dos 80, só que eu entendo que em 94 era muito mais fácil você conseguir comprar um CD. Eu, por exemplo, pequenininha ali, 97, que eu começo a comprar CD. Eu nunca tinha imaginado em comprar um vinil. Tipo, é bem nessa época que, assim, vinil não é mais legal, vinil não funciona mais, não tem mais por que comprar vinil. É muito interessante essa mudança. Mas nessa época tinha bastante fita cassete também. Eu lembro que a gente demorou a ter CD, a gente tinha muita fita cassete, tinha fitas e fitas cassete em casa também. Sim, cassete a gente usava também. E aí, nesse espaço maluco que o Skank estabelece ali, a gente tem a relação ainda mais próxima com o Chico Amaral, que já era um colaborador desde o trabalho anterior, mas que aqui essa relação dele com o Samuel Rosa, que vai ser uma relação de parceria que vai se estender pela década de 90 e 2000, fica ainda mais explícita. A gente tem duas composições que são parcerias deles. Primeiro é a Cerca, que é uma dessas mais pesadas, ali a guitarrona lá em cima, é a mais nação zumbi do disco, assim, é total nação zumbi, assim. Tem até uns ecos, talvez, de Sepultura, eu imagino eles ali andando na cena mineira e assistindo Sepultura tocando em algum momento e se sentindo impactados por isso.
Mas tem Te Ver, que pra mim, assim, Nossa, insana, é a minha canção gigante, favorita desse disco. Eu acho que ela tem muito desse acerto, desse romantismo caprichado, que é uma das marcas do Samuel Rosa. Dessa relação também do Chico Amaral, de trabalhar essas melodias, que são canções muito de Beatles mesmo, dessas parcerias John e Paul ali. Mas aí volta pra questão do Marotti, porque ela tem esse fundinho de reggae, de pop, de música eletrônica. Ela tem um no fundinho, assim, que fica tocando, assim. Maravilhoso. Que ela gruda muito na cabeça. Eu sou apaixonado por essa canção, assim. Eu acho ela um espetáculo de música. Eu acho que a mais engraçado é que ela me parece que meio um esboço do que vai rolar nos próximos discos, porque ali pra frente o Samuel Rosa vai estreitar laços com o Nando Reis, e aí eles vão começar a produzir, assim, hit atrás de hit. Songs. É só as melhores love songs do pop rock brasileiro dos anos 90, assim, dali pra frente, né? E eu acho que essa coisa de um amor mais moleque. Tipo, Te Ver, né? Que ele fala do bichano, ver um bichano. Sim. E não sorrir. Sabe? Tipo, é uma letra mais inocente. Acho que é desse lugar de eles serem moleques, assim. E depois, realmente, eles vão ficando mais maduros e as letras não vão ficando tão abstratas e tão calanguesas. Mas assim, eu acho legal, assim, essa simplicidade dessa música, porque ela consegue traduzir emoções muito complexas de forma muito simples. Sim. Te ver e não te querer é improvável e impossível, assim. Sim. Não tem como isso não se conectar com o ouvinte médio, ou com o ouvinte alto, ou qualquer coisa. E as comparações, exato. E as comparações, tipo, você tá com fome e você não almoçar. Tipo, sim. É ter estômago vazio e não almoçar. Tá, é isso, gente. E que você tava falando de Te Ver, né, da influência do Dudu na versão do Calango de 15 anos. Né? Isso. Tem uma bonus track que é do Dudu. É bem gostosa, eu tava ouvindo. É muito boa, é muito boa. Parece que eu sinto que é a versão que, tipo, o Dudu queria lançar lá atrás, assim, e aí a banda... Mas falou, era muito bold, talvez. Ela era é mais muito, eletrônica, sabe? né? Um pouco mais extensa. Aqui eu acho que é mais pop na medida certa. Exato. O disco ainda tem outras boas composições, como Chega Mais e Estivador, porém eu acho que é a faixa de encerramento ali, é Pacato Cidadão, que talvez seja a mais icônica. E aí vale citar um eterno tweet maravilhoso. Eu não sei se é um tweet ou é no Instagram, mas é um... acho que é comentário. Acho que é comentário no Instagram, não Eu acho que era o Samuel Rosa fazendo alguma crítica sobre racismo, alguma coisa do tipo, e um cara escreveu o seguinte... Pra mim, isso é tudo frescura. O Skank tem uma música por nome chamado Macaco Cidadão. Hoje, você chamar uma pessoa de macaco é crime. Então, pra mim, isso tudo não passa de uma frescura. E aí o próprio Samuel Rosa respondeu o cara... Pacato Cidadão, por favor. Eu acho maravilhoso. É insano, muito bom, muito bom. Bom, com todos esses elementos, com todas essas canções altamente pegajosas, com essa praticamente uma coletânea de sucessos aí, não é difícil prever que o Calango acabou se transformando em um dos grandes sucessos do Brasil dos anos 90. Lembrando, a gente está falando de 1994, que é um ano riquíssimo para a música brasileira. A gente tem Marisa Monte lançando Verde, Anil, Amarelo, Cor-de-Rosa e Carvão. A gente tem o Nação Zumbi lançando Da Lama ao Caos. A gente tem o primeiro disco do Raimundos. Então a galera tava assim, ó. Pá. Toda semana. Existe música no Brasil! Exato. E eu acho que tem até a questão de que o Skank vira meio que um queridinho da MTV Brasil na época, que a MTV Brasil tinha 4 anos ali, né? O Multishow também vai ser um canal que vai abraçar muito, mas eu acho que esses outros canais de TV a cabo, tipo TV Futura, esses outros canais que têm uma linguagem mais nacional também incorporam. Eu acho que a própria Rede Globo passa a incorporar muito o Skank, principalmente, por exemplo, o Globo Esporte da vida. Eu lembro que tocava demais tudo, as canções do Skank. É verdade, atrelado a esporte, né? Eu acho que tanto que depois com uma camisa de futebol, né? Uma torcida. Ela vai ficar ainda mais explícito, mas aí já nessa época começa, né? Uma partida de futebol, né? Uma partida de futebol, isso. Eu odeio essa música, porque essa música tocou exaustivamente na Copa de 1998. E aí eu lembro que o Brasil perdeu pra França e eu ficava assim, VT. Que raiva, todo VT era essa música. Bom, e lançado em meados de 1994...
O trabalho teve 5 das 11 faixas trabalhadas como single. Isso é um número bem expressivo, gente. Normalmente um disco médio tem o quê? 2, 3 músicas no máximo. Aqui foram 5, que garantiram a presença da banda nos principais programas de TV e rádios até o ano seguinte. Estima-se hoje que o Calango tenha vendido mais de 1 milhão de cópias. Eu vou chutar 2 milhões só de pirataria. Porque aqui já nessa claro época começa a circulação dos discos piratas, as banquinhas, vai começar a se popularizar e é um disco que teve alta circulação ali. E em 2013, quando o grupo lançou a coletânea número 1 Hits, né? Que são 25 músicas que alcançaram o topo das paradas de sucesso do Brasil inteiro, né? 25 músicas que alcançaram o número 1. Vocês têm noção do que é isso? De você pôr 25 composições no topo das rádios brasileiras? 1/5 dessas faixas são canções do Calango, assim. Então, eu acho que dá para entender um pouco da força e da grandeza desse trabalho. E como a gente já estava falando também, o trabalho ganhou em 2010 uma edição comemorativa de 15 anos, remasterizada e com versões alternativas de 8 faixas, incluindo um excelente remix do Du Marotti para a faixa Te Ver. Mais do que isso, o Calango ele acabou sendo um ponto de partida para uma das fases mais ricas da banda. A gente vai ter nos anos seguintes o Samba Paconé, de 1996, o Siderado, de 1998, o Maquinarama, aqui de 2000, que é o disco mais Primal Scream, Oasis, ali é total Britpop esse. E aí depois eles chegam nesse ápice criativo ali de sucesso comercial, que é com o Cosmotron de 2003, que de novo, tipo, o Skank já vinha numa ascensão e o Cosmotron coloca eles assim, pá, lá em cima. Não é só uma grande banda de música pop, eles têm um cuidado, um capricho melódico, evoca muito, de novo, essa conexão do Samuel Rosa com Beatles volta lá na frente, né? Minha amiga Isadora, o que é o Calango pra você? O que esse disco representa na sua vidinha de fã de música pop brasileira? Cara, eu fico muito honrada e muito feliz que eu fui criança ouvindo esse álbum. Eu acho que, assim, abriu minha cabeça. E eu sou muito fã do Skank. Eu cheguei a ver alguns shows dessa turnê de despedida, né, que eles fizeram. E era completamente insano, assim, porque o primeiro show que eu fui foi meio em cima da hora, assim, era só hit. Então, daí você... São 35 hits, assim, é muito surreal. Eu sabia cantar absolutamente todas as músicas. Fiquei muito emocionada. É aquelas que você fala assim, agora eu vou lá dar uma saidinha pra comprar uma cerveja, uma água, e você não consegue. Dava. Eu queria fazer xixi, daí, tipo assim, começava... Não, nem lembrava dessa. Meu Deus, é assim o show inteiro. E o Calango, em específico, assim, eu acho muito legal, porque... E marcou muito os anos 90, né? Sim. A estética, a produção... É meio que uma aulinha, né? Pra quem tá, sei lá, começando a ouvir... né? Sempre temos ouvintes mais jovens aqui. Quem tá começando a ouvir música dos anos 90, que não vivenciou isso, né? Necessariamente de ligar uma rádio e tá tocando essas músicas... Sim. Vai ouvir, assim, porque é um grande registro dessa década. Eu acho que o Calango precisa estar na cartilha de todo novo ouvinte dos anos 90 de música brasileira. Total. Cara, pra mim, Calango é rádio. Pra mim é um disco de rádio, assim. Eu tenho uma noção... Boa. Eu lembro muito de litoral, de final de ano, tá com a minha família. E aí, assim, você vai andando e na época que tá tocando parava, na sorveteria. Mas assim, na época que carro parava na beira da praia e tocava. Sim, e aí você vai andando pela orla da praia e a mesma música, e acaba uma música, já entra outra música, e aí você vai na sorveteria, e aí você vai no shopping, e você liga a TV no domingo, eles estavam no Faustão, eles estavam no Gugu, eles estavam em todos os lugares. E eu acho que isso não é só porque é uma banda que teve, obviamente, um investimento muito grande de gravadora. A partir desse momento, a gravadora entendeu, ok, precisamos trabalhar o Skank, mas eu acho que pela naturalidade desse disco, assim, ele é um disco que veio assim como quem não quer nada, mas ele é praticamente uma coletânea de sucessos, assim, salve 2 ou 3 músicas ali, todas viraram hits, todas são hits até hoje. Eu tenho uma relação de um apego muito grande com o Skank,
Tanto que ano passado, quando a minha empresa foi fazer uma ação dentro do Big Brother, a gente tinha a oportunidade de levar uma banda para se apresentar lá dentro, né? E aí a gente entrou muitos nessas discussões de tipo, quem que a gente leva? Vamos levar Pablo? Vamos levar um sertanejo? Vamos levar quem? E eu acho que o pensamento nosso coletivo foi de precisamos levar uma banda que agrade todo mundo. E aí eu falei, Skank. E aí a gente conseguiu fechar o contrato com o Skank, assim, eu acho que foi o Nirvana, foi uma coisa... Eles fizeram um puta show. Eu lembro que os brothers, quando estavam na casa, falando assim, eu acho que vai ser fulano de tal, acho que vai ser ciclano. E aí, de repente, quando entra o Skank, eles começam a tocar todos os hits possíveis, todo mundo embarcou, assim. Eu acho que representa muito desse sentimento do que é essa banda. É uma banda de uma linguagem muito universal. Às vezes eu fico questionando, será que o Skank continua reverberando até hoje? E aí quando eu penso, por exemplo, em Terno Rei, que foi trabalhar, tem um especial ao vivo gravando com o Samuel Rosa, e aí eu penso, por exemplo, na galera nova, tipo lá do Amazonas, o Jambu, que é uma banda que a gente gosta bastante. Total. Eu tenho certeza que é uma galera que ouviu muito Skank, Samuel Rosa. Talvez eles não externalizem, falam assim, Skank é a grande banda, mas eu consigo sentir a essência do Skank nas melodias, na forma como eles expressam os sentimentos. Então eu sinto que é uma banda que continua reverberando até hoje em diferentes obras da música brasileira. E, de novo, se você não conhece Skank, comece por Calango, porque, assim, eu sei que a gente tem novos ouvintes. Comece por esse disco, porque ele é uma verdadeira preciosidade. Delícia, boa. O Clássicos VFSM é um projeto paralelo do podcast Vamos Falar Sobre Música. Apoie a gente em padrim.com.br/podcast VFSM por apenas R$5 por mês, uma esmola, pelo amor de Deus. Você tem acesso a esse e outros programas lançados com muita, mas muita antecedência. A gente faz sempre com muito carinho a construção das pautas e capricha para entregar o melhor produto para vocês. Eu sou o @KleberFak no Twitter e no Instagram, e você também pode acompanhar o meu site, musicainstantanea.com.br, onde, na época em que o Skank anunciou que estava encerrando suas atividades, eu organizei toda a discografia da banda, do pior para o melhor lançamento. Vá lá, que tá completinho para quem quer saber um pouco mais sobre o grupo. Boa. Eu sou Isadora Almeida, @AlmeidaDora no Instagram, AlmeidaDora _ no Twitter, e é isso. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, @podcast VFSM em tudo. Segue a gente na sua plataforma de streaming favorita e, se puder, apoie a gente no padrim.com.br/podcast VFSM. Até a próxima edição. Tchau, tchau. Tchau.